O bom pastor, ele tem essas características. Ele cuida muito bem do seu rebanho. E nós vamos entender aqui algumas características como deve ser o bom pastor. O bom pastor, ele jamais deixa a sua ovelha dispersa de qualquer maneira. Ele não tem interesse próprio. Ele não faz o seu trabalho por interesse. Mas hoje em dia nós sabemos que existem vários pastores que eles fazem a obra de Deus, ou seja, toma conta do rebanho por interesse. Eles não fazem, de certa forma, a vontade de Deus, como ensina a palavra de Deus. E se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo aqui nesses versículos que eu vou ler. João, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14. Isaías, capítulo 40 e versículo 11. Também Pedro, 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 2 e o versículo 3. E depois nós também vamos ler outro que fica em Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 e versículo 16. Nós vamos começar aqui por Ezequiel. Diz assim: o bom pastor deve procurar a perdida e trazer de volta a desviada, enfaixar as feridas e fortalecer-as. Interessante esse versículo. Vamos lá. João, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, as ovelhas conhecem um bom pastor, né? Isaías, como o pastor, ele cuida do seu rebanho com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam. Pedro, pastoreiem o rebanho de Deus, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para rebanho. O pastor, ele tem que dar exemplo para o seu rebanho, para as suas ovelhas. Ele tem que ir atrás das perdidas, daquelas que estão afastadas, desviadas, estão jogadas no mundo, e trazer de volta, cuidar das feridas, enfaixar. Ou seja, o que eu falo sobre isso? O que a palavra de Deus, melhor dizendo, está explicando sobre isso? Né? Que eu acredito que os pastores, eles conhecem bem a palavra. Quer dizer que quando uma pessoa se desviou dos caminhos do Senhor, ele está distante, o pastor tem que ir atrás, pregar a palavra, falar do amor de Deus e mostrar o amor de Deus, não simplesmente falar. Porque tem muitos que mostram, mas não têm amor. Eles demonstram só através de palavras. Às vezes a ovelha está passando necessidade, a ovelha está passando por problemas psicológicos e eles não dão a assistência necessária para essas pessoas. Ou seja, só tem interesse próprio. Quais são os interesses de muitos pastores? Não estou falando aqui com todos. É certo que tem muitos que eles exercem a sua função de acordo com a palavra de Deus, mas tem muitos que não. Tem muitos que eles vivem por interesse próprio, só pensam em si próprio, eles não visitam as ovelhas, eles só querem cobrar. Ah, porque faltou culto, porque está faltando culto, e muitas das vezes usa o próprio púlpito para desabafar, para jogar indiretas, mas não vai saber o que a ovelha tem, não vai saber o que a irmã, que o irmão está passando. Se ele está passando por necessidade no casamento, se ele está passando por sofrimento, se ele está passando fome, se ele está desempregado, se ele está numa crise depressiva. Por isso tem muitas pessoas aí depressivas, passando por depressão e às vezes nem fala. Às vezes fica guardado para si. Mas uma visita é tão importante que você vai lá, conversa, e às vezes a pessoa vai indo e acaba se abrindo. E aí a pessoa não vai visitar, não quer saber. E muitas das vezes tem alguns que dizem assim: ah, eu não visito ninguém. Pastor, tem pastor que diz assim: eu não visito ninguém.
A ovelha que tem que me visitar, certo? E aí ainda diz, eu não vou estar adulando, se a pessoa sabe que tem que vir para a igreja, por que eu vou atrás, por que eu vou... Não sabe nem o que a pessoa está passando. É certo que tem alguns que não vai para a igreja porque não quer, mas tem muitos que não é por conta disso. Mas o seu papel é ir atrás, é saber, não ficar julgando, né? Tem muitos que só têm interesse no dízimo, ou seja, se a irmãzinha ou o irmãozinho, eles têm um bom emprego, ganham muito bem, e é dizimista, não falta, não deixa de dar um dia no dízimo, e às vezes tem um irmão que ele não dizima porque não tem condições de dizimar, não tem como. Aí aquele pastor ele já dá prioridade para aquele que dizima, já dá atenção, já ajuda, entendeu? Já é diferente, já com aquele outro que não faz isso, ele despreza. Não é assim que a palavra de Deus ensina. O dízimo é um mandamento, mas não é obrigatório. Nem todo mundo pode, nem todo mundo às vezes faz. Mas não é por isso que você vai desprezar aquela pessoa. Não, Senhor, de maneira nenhuma. Então, você tem que ir atrás, como eu já vi alguns pastores dizendo, eu já presenciei dois pastores falando assim, um disse assim, eu, irmão, se aqui eu vou ser sincero, se tiver ovelha, se tiver um irmão aqui que não dizima, eu não tenho prazer em ajudar ele, não. Eu tenho prazer de ajudar aquele que dizima, mas aquele que não dizima eu não tenho prazer de ajudar. Se eu ajudar, mas é sem vontade de ajudar. Onde é que a palavra de Deus ensina uma coisa dessa? Se nós devemos ajudar até aqueles que nos perseguem, até aqueles nossos inimigos, como é que a gente vai deixar, um pastor vai deixar de ajudar suas ovelhas por conta disso? Isso é totalmente errado. Quer dizer, que aí eu já ouvi um outro dizendo assim também, se tiver 10 ovelhas que dizima, e se tiver 1.000 que não dizima, para mim aquelas 1.000 não valem nada. Que isso? Isso é um absurdo. Isto é um absurdo. Mas infelizmente tem muitos que são assim. Não dão a devida atenção. Aí muitas das vezes é por isso que as ovelhas estão dispersas, ninguém quer ir mais para a igreja, porque tá uma bagunça, tá uma falta de amor, uma falta de temor, e assim, é assim, e tem muitos deles que quando a ovelha dizima, quando a pessoa dizima, é dizimista, fiel, eles faltam botar no céu, pode estar em pecado, às vezes até sabe que está em pecado, sabe que está em adultério, anda quase nua na igreja, anda mostrando os peitos, anda de roupa arrochadinha, maquiada, batom, brinco, e de qualquer jeito ele larga lá em cima no púlpito, dá logo até um cargo, dá logo uma função na igreja que é para a irmã não se afastar e não deixar de dar o dízimo, né? Coloca como obreira, como uma dirigente de ciclo de oração, como uma solista e assim por diante. Isso é totalmente errado. Você pode ter certeza que se você age assim, pastor, você vai prestar conta, vai chegar o dia da conta, a conta vai chegar. A conta vai chegar. E é por isso que muitos no dia vão dizer assim, Senhor, no teu nome profetizei, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu ganhei muitas almas. E Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não adianta você ter dom, não adianta você fazer o que fizer, se você não ter amor pelas almas, se você não dá atenção devida que lhe cabe, como ensina a palavra de Deus. Você conhece a palavra, mas você não cumpre a palavra do Senhor como se deve. Eles têm irmão passando fome, o pastor ganha um salário bem alto, às vezes tem condição, mas não tem coragem de ir lá dar uma assistência, né? Isso aí é triste, é muito triste. E é uma falta de amor terrível. Então, isso tem que ser mudado. E tem muitos aí, muitos pastores, que às vezes não tem nem chamada. Tem só o título de pastor, tá lá na frente, tá aí tomando conta de um rebanho, mas não tem aquele chamado, não tem aquele amor, porque quem tem chamado tem amor, cuida, se preocupa, entendeu? Com todas, pode ser 1.000, pode ser 100, pode ser 10, pode ser 5, todas eles se preocupam, porque o rebanho conhece cada uma pelo seu nome, né? Então, mas tem uns que só estão ali por título, mas não estão ali porque coisa. Hoje em dia qualquer um está sendo pastor, qualquer um, né? Está sendo pastor hoje em dia.
Hoje em dia os pastores querem quantidade, não querem qualidade. Bota a pessoa no púlpito de qualquer jeito, só basta ele ter uma qualidade. É um dizimista? É. É prestativo? É. Já me serve. A irmãzinha ali não dizima, não é prestativa, pois para mim não serve. Não é assim. Não é assim. Deus manda a gente ser diferente. A honra que eu dou para um que tem, eu dou para outro que não tem. Aquele não está podendo fazer a obra, não está fazendo, ajude do mesmo jeito. Ele também é ser humano, ele tem uma vida e a vida dele tem valor diante do Senhor, assim como a de muitas. Então não faça isso não, tá bom? Essa mensagem é uma mensagem vinda diretamente de Deus, porque é guiado por Deus. Então, se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever ali no meu canal. Ali vai ter outros vídeos falando sobre vários assuntos que também possa ser do seu interesse, tá? Para que você aprenda, para que você entenda, tá? Então, um beijo a todos, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.